para que vocês conheçam as competências e habilidades desejadas para os professores nesse nosso mundo contemporâneo, né? E nós vamos focar nos docentes do ensino superior. Então, vocês vão conhecer aqui, através das explicações do professor Vitor, da professora de Marina, que eu vou apresentar em breve, todas essas competências, né, exigidas e o que em um curso de docência do ensino superior vocês encontram para adquirirem mais conhecimento. Então, é sempre bom conhecer, lembrando que todos nós, educadores, somos eternos aprendizes, né? Então, novamente, parabenizo a todos pela escolha de estarmos aqui, a fim de conhecermos um pouco mais sobre a docência do ensino superior. E apresentarão para vocês todos esses conteúdos pelo professor Vitor Ramos da Silva e a professora de Marina Figueiredo Gomes Lima. O professor Vitor é professor universitário de graduação e pós-graduação, avaliador do ensino superior pelo MEC, especialista de gestão educacional e mestre em psicolinguística. E a professora de Marina é professora universitária de graduação e pós-graduação, supervisora educacional da FAETEC, especialista em educação brasileira e mestre em educação. E eu sou a professora Joyce, também professora universitária e de pós-graduação, atuo atualmente como coordenadora da pós-graduação Simonsen, sou pedagoga, especialista em gestão de pessoas e mestre em educação. Então, nós queremos aqui oferecer para vocês esses conhecimentos, ok? Essas informações para que vocês adquiram mais conhecimento. Também tem presente a Bianca, responsável pela toda a secretaria, né, a parte administrativa da pós-graduação Simonsen, que estará também intermediando com vocês algumas informações. Obrigada pela presença de todos, que tenhamos uma manhã bem proveitosa. Agradeço aqui ao professor Vitor e à professora de Marina pela disponibilidade em passar para nós todas essas informações. E vamos dar por início agora o mini curso de docência do ensino superior. Um beijo, daqui a pouco eu volto para falar com vocês.
Bom dia.
Bom dia a todos. E você sabe que eu te amo na mesma proporção. É uma relação de muitos anos. Vitor é um presente nas nossas vidas. Estou muito feliz de ver pessoas que eu já não encontro há muito tempo aqui na sala. Amo vocês. Antes de eu começar a falar dessa trajetória, quero fidelizar assim, a fala do professor Vitor, muito feliz. Ele trouxe a vocês um cenário que eu acho de suma importância, principalmente para quem quer continuar, entendeu? Ter esse olhar para tudo que o Vitor falou. Levem essas informações com vocês. Eu quero falar da minha trajetória, que vai ser um relato diferente da do Vitor, e eu acho que o importante é justamente isso, que vocês percebam que para chegar a esse ensino superior, os caminhos podem ser diferentes. Quando eu comecei a minha trajetória profissional, eu com muito orgulho comecei como professora da educação infantil. Aliás, eu comecei um pouquinho antes, ainda estudando no curso normal, como a famosa explicadora. Sabe, aquela explicadora que fica em casa, que ganha um dinheirinho? Então, tia Marina começou lá aos 16 anos assim. Continuo muito novinha também, tá, gente? Deixa eu dar uma organizada nessa sequência de pensamento, vocês não acharem que eu sou jurássica. E aí, comecei a trabalhar como professora da educação infantil, e aí eu começo a minha trajetória numa escola situada na zona sul do Rio, que é um grande diferencial. Essas experiências diversas, ela faz toda a diferença quando você entra numa sala de ensino superior. E comecei nessa escola como professora da educação infantil, e quando saí de lá eu já era a supervisora educacional da escola, que já tinha inclusive concluído a minha graduação. Na minha época de graduação, eu ainda sou um pouco antes da reforma, não pode falar o quanto antes, né, Vitor? Então, eu sou um pouquinho antes dessa reforma, e aí comecei. A questão dali, eu fui trabalhar com ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, ensino superior e pós-graduação, e permaneço nessa trajetória até hoje. Ensino médio, nas funções que me cabe, né, na minha formação como professora desde os 18 até ao presente momento, ininterruptamente. Então, eu tenho alguns anos em sala de aula. Depois, na minha formação, o interessante é que quando eu busquei o ensino superior, não foi assim, buscando, eu fui convidada. Eu trabalhava já com o ensino médio há algum tempo, já fazendo um trabalho de pesquisa também há algum tempo, e aí eu fui convidada a trabalhar numa instituição de ensino superior. E aí foi quando assim que eu ingressei, eu busquei o meu primeiro mestrado, né? E aí fui fazer lá o primeiro mestrado, justamente por conta de entender a necessidade, não era por um vínculo financeiro, né, que é importante, mas por entender que esse mestrado iria me dar uma fidelidade de pesquisa significativa dentro de uma sala de aula. E aí eu fui. Isso que o Vitor falou na fala dele, do que vai e do que volta, não existe uma sequência. Tanto é que quando eu terminei esse primeiro mestrado, eu voltei e fiz mais 2 pós-graduações após esse mestrado. E depois eu voltei e fiz outro mestrado após essas 2 pós-graduações. Então, essa sequência de pesquisa, de busca, ela tem que continuar o tempo inteiro. Ela não pode parar, independente do que você fez antes ou vai fazer depois. E ainda dando continuidade lá nessa questão da trajetória, que é o que eu considero que me dá essa base
para estar na sala de aula e me deixa muito segura é ter vivenciado a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, nas diferentes proporções, né, inclusive na técnica, porque você atuar no ensino médio com a educação técnica também faz toda uma diferença. E na fala do Vitor, quando ele falou da necessidade do curso, né, de docência no ensino superior por N questões, eu agrego a questão do professor do ensino técnico, que está lá no ensino médio, ele é engenheiro civil e vai trabalhar num curso de edificações. Ele precisa dessa docência, e muito. Então, esse público também é um público que tem que buscar, existe essa necessidade. E hoje eu falo que daqui a algum tempo eu vou querer me aposentar, que eu já falei que eu não vou ficar na educação a vida inteira, eu vou dar uma descansada, só que todas as vezes que eu penso nisso, eu observo que tem mais alguma coisa para a Edmarina aprender e buscar. Então, com essa fala, eu quero dizer para vocês que a busca pela pesquisa, ela é o tempo inteiro, constante e permanente. Deixa eu falar agora sobre essa importância dessa pós-graduação na minha vida. Quando eu busquei meu primeiro curso de pós-graduação, eu sou de uma época que a pós-graduação não tinha... a graduação, quando você terminava, você não precisava fazer um trabalho de conclusão de curso, como vocês hoje têm que fazer, graças a Deus por isso o tempo inteiro. Quando eu termino essa graduação, eu ingresso numa pós com uma imensa dificuldade. Por quê? Porque era tudo muito no imaginário. E aí, hoje, quando vocês ingressam, eu, por exemplo, não tive a oportunidade de vivenciar isso que vocês estão vivenciando aqui. Independente do motivo pelos quais vocês buscaram esse momento é mega ultra importante numa vida de formação acadêmica e profissional. Então, você já começa a entender o que é uma pós-graduação, que é um espaço de pesquisa, que é um espaço de busca. E o mais importante, gente, preciso sempre falar isso, independente de onde eu tenha concluído a minha graduação, eu tenho que buscar além. A busca ela é constante, não importa se eu fiz a minha graduação lá no botequim da esquina, mas eu, como aluno, eu tenho que buscar algo melhor. E é isso que a gente está tentando apresentar a vocês aqui. Deixa eu terminar de sinalizar aí a minha experiência, que eu evito de ficar falando esse tempo todo. São 38 anos de exercício de magistério em sala de aula, são 25 anos como especialista em educação, são 25 anos como, em diferentes momentos, com os cargos de diretora-geral, diretora adjunta, coordenadora pedagógica, coordenadora de curso de pós-graduação, enfim, passando pelas diferentes experiências. E o mais interessante disso tudo não é a questão do dinheiro, que o Vitor comunga comigo e que vocês, quem já foi meu aluno sabe disso, que eu gosto de atrelar uma coisa a outra, porque ninguém vive sem dinheiro, então não dá para ficar com aquele discurso do romantismo, né, de que eu estou na educação por amor. Eu nem gosto dessa frase quando ela vem acompanhada do discurso da miséria. Estar nesse espaço faz toda a diferença para vocês. Principalmente porque vocês se tornam pessoas melhores. Isso é muito importante. Então, percebam sempre a educação como algo que irá agregar a vocês como pessoas. Não somente por uma busca financeira, não somente por uma busca de status em algumas situações, mas principalmente porque irá tornar vocês pessoas melhores. E desses saberes de experiência, já vou te passar a fala, tá, Vitor? Só deixa eu fechar aqui que eu falo demais. É importante também que esses saberes pedagógicos, eles estejam o tempo inteiro acompanhados. E para estar acompanhados a sua experiência, ele precisa ter o quê? Uma atividade didática,
você como professor precisa compreender essas ferramentas que você irá conduzir o ensino e a aprendizagem do seu aluno. Então, o saber pedagógico, ele é determinante dentro da sua trajetória. Então, você tem que, o tempo inteiro, estar se apropriando desses saberes. E nessa questão do saber, saber como disciplina, né? O saber da disciplina, ele vai definindo gradativamente o que você está buscando. Então, essa questão disciplinar, essa questão de conduta, essa questão de representações, essa questão de você buscar um conjunto de práticas no seu cotidiano como profissional da educação, faz toda a diferença para que você consiga um sucesso no final, para que você consiga uma trajetória profissional feliz. Se eu decidisse hoje me aposentar, estaria me aposentando muito feliz com o que eu consegui escrever na minha história. Só que isso não vai acontecer em menos de 3 anos. Mas é importante que eu não quero que com 30 anos vocês abram a boca para dizer assim, meu Deus, o que eu fiz aqui? Se vocês identificarem que o magistério não é a praia de vocês, parem no caminho. Busquem algo para vocês serem felizes. Isso é muito importante. Vitor, eu vou te devolver a fala, tá, meu amor? Dilma, que fascinante, né, a sua história e a sua trajetória e o quanto você é querida por todos nós, porque enquanto você falava, não sei se você teve oportunidade de acompanhar a telinha subindo assim de Marina, anotei algumas coisas até para te passar. Sensacional, maravilhosa, de Marina é incrível, de Marina é muito boa, e de fato é. E você cumpre com maestria o que se espera do ensino superior, né? Que é a questão de resgatar amor e afeto àquilo que a gente faz, né? A gente tem que formar profissionais preparados. Já uma aluna perguntou aqui uma questão. Formar profissionais preparados para lidar com as diferentes vertentes do seu trabalho. E quando a gente tem afetividade para fazer isso, a gente consegue fazer com muito mais qualidade. Saliento uma fala aqui que surgiu de uma aluna que de Marina, foi professora da minha mãe, que reforça. Ah, meu Deus! Pior vai ser quando falar que eu fui professora da avó. Ai. E outra coisa muito legal da sua fala independente de onde você concluiu sua graduação, você precisa se afirmar como profissional e dar andamento àquilo que você sonha fazer, né? Eu vou pegar o gancho da sua história e colocar que a minha formação ela se iniciou em um curso de licenciatura noturno, como muitos aqui, noturno numa instituição privada, como muitos aqui, né? E isso não impediu que eu desse continuidade ou andamento ao que eu estava pesquisando. Pegando já o gancho da minha trajetória, eu comecei a dar aula assim, muito cedo como de Marina, comecei a atuar como professor nos anos iniciais com 14 anos, já aquela coisa do curso normal, assim como você, de Marina, e aí a gente começa a trabalhar com os pequenininhos muito cedo, aí a gente acaba amadurecendo junto com eles, a gente entra na vida adulta junto com o nosso processo de ensino, e aí dando sequência a isso eu ingressei no curso de graduação em letras, fiz letras português e inglês, então logo terminei o curso de letras, eu organizei um projeto e ingressei no mestrado em psicolinguística na Universidade Federal Fluminense. Eu não falo isso de forma a mostrar qualquer coisa, mas a dizer que aluno de instituição privada que estuda à noite e que trabalha durante o dia inteiro tem condições também, assim como aquele que estava lá na universidade pública, que não precisou trabalhar, dependendo da circunstância, estudando pela manhã e tendo todas as organizações estruturais necessárias para se organizar, para fazer um curso de mestrado,
consegue também. A minha colocação no processo seletivo para o mestrado foi terceiro. Eu entrei em terceiro lugar na ampla concorrência para esse projeto, com o meu projeto de mestrado, ingressei no mestrado. Isso não aconteceu por demérito, o exclusivo mérito da minha instituição. Isso aconteceu por esforço particular também. Dedicação particular, busca por leituras, complementação, aprofundamento de pesquisa. Tudo isso contribui, de fato, para que você avance. Aí, quando eu ingressei no mestrado, eu já trabalhava numa instituição como professor de curso de extensão, na mesma instituição em que me formei. E aí um passarinho me falou no ouvido assim, olha, faz uma pós-graduação rápida, que você termine antes do mestrado, que a gente já te aproveita para dar aula aqui. Aquela história da lei dizer que você tem que ter no mínimo uma especialização. Fiz uma pós-graduação de flash, uma pós-graduação muito rapidinha, e ingressei no corpo de professores da instituição um ano depois de ter terminado a minha graduação. Então, terminei minha graduação e no ano seguinte comecei a atuar como professor da instituição com 19 anos. Então, eu carrego a história de ser o professor mais novinho da história da instituição onde eu trabalhei. O tempo passou, eu já não sou mais o novinho da história. De todo modo, essas experiências foram muito boas e, como a Dimarina falou, ter passado pela educação básica me trouxe segurança para atuar no ensino superior. Eu via colegas assim com idade de avô, idade de pai, que perdia um pouco a segurança na hora de falar diante de uma turma, ou se enrolava diante de algum conceito, e eu sabia que aquela minha segurança toda e a propriedade daquilo que eu falava vinha muito das experiências que eu tinha como professor do ensino básico. Então, passar pelo ensino básico, atuar no campo profissional docente antes de ingressar no ensino superior, traz uma segurança e um conforto maior em relação às práticas, em relação às didáticas que a gente exerce. Aí, depois que eu terminei a especialização, concluí o mestrado no ano seguinte, são 2 anos de mestrado. Ao terminar o mestrado, eu já dei continuidade ao curso de doutorado, só que no meio do caminho houve o convite para assumir a coordenação dessa instituição, dessa faculdade que eu trabalho. E assumindo a coordenação e as coordenações de outros departamentos, eu tive que me afastar do campo acadêmico, eu me afastei do curso de doutorado e continuei lá atuando administrativamente na instituição. No final do ano passado, eu reingresso, volto para o doutorado, faço parte hoje de 2 grupos de pesquisa na UFRJ, e consegui reorganizar. O magistério também tem muito isso, organização e reorganização. Às vezes a gente planeja ir numa sequência e não vai na mesma sequência planejada. No mais é isso. Paralelamente a isso, eu nunca deixei de dar aula na educação básica. Então, fui professor da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, do ensino técnico, fui coordenador pedagógico, diretor adjunto. E essa minha trajetória já chega próximo aos 15 anos, dentro do magistério. De todo modo, eu ainda não tive o prazer da Dimarina de dar aula para a mãe da minha aluna. No mais, a gente está aqui com uma participante que entrou em contato conosco para atuar só por carinho, participar do curso, que é a professora Marina. A professora Marina trabalha comigo e com a professora Dimarina em uma outra instituição, e ela pediu que tivesse um segundinho para passar um recado aqui para gente. E aí, Marina, se você puder, esse seria o momento. Abra seu microfone e seu coração. Olá, muito bom dia a todos e todas. Vitor e Dimarina, os professores, aos alunos que estão aqui. Queria dizer inicialmente que eu tive muita dificuldade de fazer inscrição nessa live super concorrida, mas ainda assim acho que eu furei a fila por uma boa causa. Queria parabenizar demais a instituição pela iniciativa, aos alunos pela presença e especialmente saudar meus colegas Dimarina e Vitor, que são não só maravilhosos enquanto pessoas, mas são profissionais incríveis, assim. Pude pegar a fala organizada agora, deles, da trajetória profissional e do acúmulo de experiências, e fiquei, assim, impressionada do quanto são pessoas capazes
e, além de capazes, reúnem um know-how, não só nas suas áreas, mas também no campo da docência. E isso me impressiona muito, porque nesses tempos virtuais, né, tão duros para todos nós, de enfrentamento da pandemia, o que nos anima é ver iniciativas no campo da educação que resgatam essa mensagem, trazem mensagens de alguma maneira dizendo vocês podem, né? E isso encoraja, acho que muito, e dá muita força para a gente continuar. Então, eu só queria passar aqui para dar esse recado, mandar um beijo enorme na de Marina, dizer que eu estou morrendo de saudade, agarrar ela, mas acho que a gente não consegue fazer isso esse ano ainda. O Vitor também eu agarro, mas ele é um pouco mais alto e eu não consigo, porque eu sou muito alta também, né? Então eu não consigo tão de perto. E parabenizar os professores que estão aqui e todos os alunos e principalmente a instituição por abrir esse espaço e oportunidade aí de troca mútua entre professores e alunos. Um grande abraço e beijo para vocês todos. Vitor, você deixa eu roubar a fala? Oi, Dilma. Posso roubar a fala? Claro. 5 minutos. Quero, assim, dizer a sala, que a Marina é um ser de luz. Ela é marininha, né? Porque como ela é Marina, eu sou de Marina. Então ficou assim, né? Marininha e, assim, numa relação de mãe e filha mesmo. Ela é um presente que Deus me deu. E, porque ela fala que nós não vamos conseguir nos abraçar, porque nós trabalhamos juntas, só que a gente não consegue se encontrar. E agora, depois da pandemia, piorou mais ainda. Mas é uma profissional, ela está falando de nós, mas que carrega uma bagagem de experiência e de vida e de pesquisa fantástica. A Marina é, assim, um ser de luz. Eu e Vitor somos brindados, presenteados com a sua amizade, tá, Marina? Muito obrigada por tudo. Imagina, para mim é uma honra e vocês sabem, né? E os alunos aqui têm um grande privilégio de estar com os dois no mesmo momento e isso é muito bacana. Estou acompanhando aqui em silêncio, mas eu não aguentei. Eu tive que pedir a palavra e, além de furar a fila, eu tive que pedir a palavra para saudar a iniciativa e parabenizar vocês, não só pela trajetória, mas pela excelente apresentação. Um beijão a vocês. Beijo grande, Marina. Muito obrigado pelo seu comentário. A professora Marina tem uma história parecida com a nossa. É cientista social, aluna de doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e trabalha na coordenação do curso de pedagogia em uma outra instituição próxima à nossa. É interessante a gente ver como as práticas que a gente está desenvolvendo aqui abrem caminhos para outras interlocuções e outros cursos e outras propostas e outras ideias, até mesmo em outras instituições. Seguindo a lógica, uma outra pessoa aqui que compõe o nosso curso, que tem uma história assim, muito parecida com a nossa e que tem muita coisa para contribuir também, entendam, a nossa fala sobre a nossa sequência, a nossa carreira, para mostrar a vocês como que a gente fez depois que a gente terminou a graduação. Como que a gente fez para ingressar no ensino superior. No meu caso, como eu disse a vocês, foi a convite, foi uma orientação que eu tive dos meus professores, por conta de ter me dedicado bastante como aluno. O caso da de Marina foi muito próximo. A de Marina trabalhava na instituição na educação básica, se destacou pela qualidade do trabalho que desenvolveu e assim foi convidada. Mesmo caso aconteceu com a professora Joyce, ela vai compartilhar um pouquinho da história dela também com vocês agora. Olá, Vitor. Olá a todos. Olá. Obrigada. A minha trajetória, né, assim como a de vocês, ela é a caminho mesmo desses conhecimentos pedagógicos, né? A gente vê a importância dessa especialização pedagógica para a nossa prática do dia a dia em sala de aula. Então, na verdade, eu comecei dando aula em 2005, também era bem novinha, como instrutora de inglês, né? Então, eu terminei, na época, o curso de inglês e comecei como instrutora. E necessitava de mais conhecimentos a serem aplicados para que eu pudesse aplicar métodos de ensino para favorecer a aprendizagem dos meus alunos. Então, eu procurei o curso de pedagogia. Em vez de ir para o curso de letras, né, a princípio, eu fui para o curso de pedagogia e a minha primeira faculdade no curso de pedagogia foi na Faculdade Simonsen.
o que ampliou assim meus horizontes, né, em termos pedagógicos. Foi um curso que foi muito positivo. Encontrei muitos professores que até hoje estão lá na instituição, que são grandes mestres, e depois eu continuei minha caminhada, né, essa minha trajetória de formação em outras instituições, mas a primeira que eu tive contato para estudar pedagogia foi na Faculdade Simonsen. Depois atuei, um ano depois também entrei na pós-graduação, só que eu fui para uma pós-graduação mais voltada para a gestão de pessoas, por uma parte mais empresarial, porque na época eu atuava, além de professora, eu atuava também em um setor administrativo. Então, eu precisava desse tipo de conhecimento. Logo depois, eu fui convidada para dar aulas no ensino superior. Isso eu tinha, acho que, uns 22 anos de idade. A princípio, eu fiquei, né, nossa, como é que eu vou atuar no ensino superior? Eu tinha a experiência de uma educação mais básica, né? Já dava aula também para o ensino fundamental, passei pela educação infantil, não fiquei muito tempo na educação infantil, mas dei uma passada por lá enquanto professora. Estava presente no ensino fundamental, mas para galgar, né, para a experiência do ensino superior, era diferente. Então, eu vi a necessidade de eu também iniciar um mestrado voltado para a área de educação, que pudesse, onde eu pudesse adquirir mais conhecimentos específicos do ensino superior. Então, independente da questão financeira, como o Vitor colocou bem, quando a gente, né, se especializa em uma pós-graduação, em curso de pós-graduação lá do Census, depois vai para o estricto Census, você não pensa só na questão financeira, é mais uma questão de aquisição mesmo de conhecimento, para você desenvolver ali habilidades e competências específicas para a área que você vai atuar. Lembrando que a educação é uma área bem complexa, né, e que tem ali as suas especificidades. Então, eu comecei a atuar no ensino superior em 2009, dando aulas de disciplinas que todos os alunos gostam, que é metodologia científica. Todos adoram, né? Auxiliando também em orientações de TCC, de estágio, enfim. E também na instituição que eu trabalhava, que foi a Simonsen, né? A primeira instituição do ensino superior que eu tanto estudei quanto comecei a trabalhar como professora universitária. Eu era também uma das professoras mais jovens e aprendi muito, não só no meu curso de mestrado, mas também muito mais com os meus colegas, né? Alguns tinham sido meus professores na graduação e ali agora eu estava como colega deles, e é muito proveitoso quando você troca informações, né, com seus colegas de trabalho. Você saber trabalhar também em equipe, em trocar materiais, trocar ali informações, é sempre muito positivo, e fica aqui também uma super dica para todos, né, que trabalham em escolas, que essa comunicação, professor com professor, professor-gestores, professor-alunos, é sempre positivo. E depois do mestrado, né, continuei aí dando aula na graduação, fui para outras instituições, para a universidade, fui para outra faculdade, nunca deixei a Simonsen, né, estou lá até hoje, e também fui convidada há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, a atuar como coordenadora da pós-graduação, o que foi um presente também. Já dava algumas aulas na pós, e fui convidada para atuar como coordenadora. Também sempre positivo, pude reencontrar também alguns amigos de profissão, e essas trocas de informações, repito, é sempre importante, fundamental na nossa carreira. E agradeço especialmente também aqui a Dilmarina e ao Vitor, que estamos aí nessa mesma jornada, né? Bom, essa foi e ainda está sendo, né, a minha trajetória. Ainda estamos aí, pretendo fazer bastante pela educação, porque a gente ainda tem esse sentimento, né? Todos que optam por ser professor, a gente tem essa questão, essa ideia de que a gente consegue minimamente, mesmo que seja minimamente, transformar a realidade de algumas pessoas. Então, eu sou muito grata pela escolha que eu fiz de atuar no magistério. Tem, claro, seus desafios, tem algumas dificuldades, mas qual profissão que não tem? Né? E é sempre importante que a gente ultrapasse essas barreiras. Eu gosto muito, adoro ser professora, não penso em outra profissão. E é isso. Essa é a minha trajetória.
Obrigado, Joyce. Durante sua fala, assim como da professora Edmarina, muitos elogios, muito carinho de seus alunos, em especial de seus orientandos. E a questão de que você traz muita leveza à disciplina de metodologia do trabalho científico, né, que é a assustadora da graduação, a ABNT cheia das suas regras, mas o pessoal agradece muito o seu trabalho. Parabéns. Dima, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil, né, do professor do ensino superior. E aí eu lhe convido para falar um pouquinho sobre quem é esse professor, quem é esse educador do ensino superior. Então, esse professor... Vitor, abre um pouquinho mais a tela, isso, obrigada, só para eu poder ir acompanhando com eles. A formação tem que ser feita, né, na prática, na sala de aula. Professores aprendem fazendo. Vamos lá. O professor do ensino superior, ele é alguém que tem que trazer para a aula dele a prática aliada a essa teoria. Eu não posso chegar para atuar no ensino superior somente com essa teoria, até mesmo porque o nosso aluno, ele vem em busca de um curso de formação. Então, a formação, ela tem que estar atrelada a uma prática e a uma teoria. Então, a importância, quando eu e Vitor lá atrás falamos da questão e a Joyce também, de vocês viverem uma experiência profissional, de vocês buscarem o chão, né, da sala de aula, é justamente isso que nós estamos sinalizando para vocês. Quando eu entro para conversar com o meu aluno, para contextualizar com ele a questão da didática, por exemplo, e aí eu vou falar da didática do ensino médio, é uma didática. Meu público do ensino médio tem um perfil, tem uma experiência, tem bagagens diferentes. O meu aluno do ensino técnico tem outro perfil, vem com outra bagagem. O meu aluno da educação infantil com outra experiência, com outra bagagem. Meu aluno do fundamental, a mesma coisa. Então, as falas, elas são diferentes, os diálogos são diferentes e os exemplos têm que ser diferentes também, é óbvio, né? Essa prática, ela é diferente. Então, quando eu vou construir, né, esse discurso, quando eu trabalho com esse discurso, eu tenho que fazer esse casamento. Então, essa prática, ela é muito importante. Mas deixa eu só falar uma coisinha antes de passar para o próximo ponto que eu considero importante. Vocês, quando optam pelo ensino superior, vocês têm que lembrar que o aluno, ele quer conhecimento, ele quer essa prática, ele não quer ninguém lá dizendo para ele que ele é um lixo, dizendo para ele que o professor que sabe, o professor é o que é o bambambam da história. Não se esqueçam dessa minha fala, porque eu sempre sinalizo o seguinte: nós professores estamos numa relação de troca. Ensino superior é relação de troca, porque o meu aluno de ensino superior, ele também chega sabendo. Tenham certeza disso. Então, em algumas situações, eles até têm uma experiência maior do que a nossa dentro do que nós estamos falando. Então, isso é muito importante. E quando chegar lá no momento que nós estivermos falando dessa coisa da prática, né, dos recursos, eu vou dar um exemplo do que eu vivi ontem numa outra instituição que eu dou aula e que foi assim, uma experiência maravilhosa nessa relação de troca de professor com aluno. Então, esse professor, ele precisa entender que quando ele dá o espaço para esse aluno se colocar e trazer as suas angústias, ali começou a troca. Ali começou a troca. E aí eu vou pegar lá minha experiência de troca lá na educação infantil também, né? Que a princípio parece distante. Como eu aprendi com a minha criança da educação infantil? E aí vocês vão rir. Eu aprendi a ser uma pessoa extremamente carinhosa na educação infantil, porque foi lá que eu aprendi isso, foi lá que eu aprendi que o abraço faz toda a diferença, foi lá que eu aprendi o bom dia, o eu te amo, porque as pessoas entendem que o eu te amo é só nas relações de afeto, né? Por exemplo, entre casais. Não, o eu te amo é nas relações de amizade. O eu te amo, eu vivo dizendo para essas pessoas com quem eu me relaciono, inclusive os meus alunos, que eu amo e amo mesmo.
porque é uma relação que se estabelece, somos pessoas, nós não somos máquina. E aí tem uma característica, né, muito evidente no ensino superior, né? O professor do ensino superior, ele entende que ele ainda tem que estar naquela leitura tradicional de que ele está lá no topo e o aluno está aqui embaixo. Eu nem vou falar das correntes tradicionais, eu nem vou falar disso. Vou falar de uma relação mesmo. A relação é de igual para igual. O professor, ele está trocando com o seu aluno. É óbvio que naquele momento eu vou chegar com um domínio maior do que é didática, porque é a minha praia, óbvio. Agora, se o aluno, ele vem com a prática dele também, e ali nós construímos, e ali nós trocamos. Isso é muito importante. E aí, dando aqui continuidade, eu não poderia falar dessa formação sem tocar nisso, tá, gente? Porque me incomoda muito como profissional, né, do ensino superior já há bastante tempo, escutar algumas coisas, alguns relatos de que o professor fala assim: meu amor, você se vira. Aluno não se vira. O aluno está na sala, ele é seu. Precisa ser uma coisa vocês. Nós só existimos como professores porque existem alunos. Se não existirem alunos, acabou a profissão de Vitor, de Marina, Joyce, Marina e todos que estão aqui nessa sala nesse momento conosco. Nós só existimos porque existem alunos, graças a Deus por isso. Então, ele tem que ser respeitado. A palavra que cabe é o respeito. Então, é o principal. Se vocês entenderem que respeitar o aluno de vocês é algo determinante, vocês já vão dar certo nesse ensino superior, tá? É o caminho, é o respeito. Respeito por tudo dele. Pela sua história, pelos seus limites, principalmente. Pelos seus limites, que eu costumo dizer que os erros na vida adulta, eles têm uma história lá. Ele tem uma história lá atrás. E cabe a vocês, professores desse ensino superior, perceber isso. E aí trabalhar da melhor forma possível. E aí ele ainda fala, né, da questão dos cursos de curta duração, né? Eu sempre falo que a formação, ela é fundamental, como eu falei anteriormente. E a nível de pós-graduação, hoje, eu sempre digo, às vezes eu escuto assim, um aluno me dizer, pegar os meus exemplos de sala de aula: Dima, tem uma pós ali de 3 meses. Aí eu sempre falo: qual é o seu objetivo nessa pós de 3 meses? Pense bem. Como o professor Vitor logo falou lá no início, uma pós-graduação, ela tem que estar lá no mínimo com 360 horas. Até mesmo para ela ser reconhecida a nível empregatício, inclusive. Quando você apresenta lá a sua certificação de pós-graduação no espaço público, por exemplo, a primeira coisa que eles vão olhar é a carga horária, se tem 360 horas, para poder fidelizar esse seu enquadramento. Então, essas questões vocês têm que estar sempre pensando. Então, não busquem os cursos somente pela certificação. Busquem os cursos porque irá agregar a sua formação, a sua prática. É isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Não, vou fazer aquele cursinho ali que vai encher o meu currículo. Não vai. Até mesmo porque você não aprendeu nada, não se identificou com nada. E o pior, vai estar com uma certificação da qual você não entende nada. Então, é importante buscar fidelizando o que você quer. E aí, fala da avaliação, que é um tema, né, que eu particularmente gosto muito. O professor do ensino superior, ele tem que lembrar que a avaliação não é para punir. Aliás, professor do ensino fundamental, professor do ensino médio, professor do ensino superior, a avaliação, ela está, eu sempre falo no sentido de mão dupla. Professor e aluno são avaliados. Nunca se esqueçam disso. Então, aquele discurso, né, de que o professor bom é aquele que todo mundo tira nota vermelha com ele, esqueçam isso. Esqueçam, deletem isso da cabeça de vocês, porque é justamente ao contrário, embora isso ainda seja muito fidelizado, principalmente no ensino superior, que é algo
Por isso que eu estou aqui tendo um cuidado de tocar nesse assunto para reforçar com vocês. Por isso a importância desse curso de docência. Porque dependendo do curso da graduação de vocês, até na própria graduação, essa coisa da nota vermelha, da prova como sentido de punição, é muito valorizada, né? Não, fulano tirou nota vermelha, fulano, a prova de fulano é uma coisa horrorosa. Não, vocês não têm que ser conhecidos pela prova horrorosa que vocês aplicam, ou difícil ou fácil. Vocês têm que ser reconhecidos pelo que vocês apresentam na formação do aluno de vocês. É por aí, o caminho é este, tá? Pensem nisso. Ainda dentro dessa avaliação, essa avaliação, ela tem que se estabelecer com diferentes instrumentos. Ela não pode só ser a prova pela prova. Eu sempre digo que o professor, ele é quem conduz a sala de aula dele, né? Ele é o professor, é ele que conduz. Então, ele vai ter lá o cuidado, né, a didática de estabelecer diferentes instrumentos de avaliação para o aluno de vocês. Ou seja, eu não posso trabalhar somente com uma prova escrita quando eu tenho um aluno que tem imensa dificuldade, não é nem na escrita, gente, não é nem na escrita, é imensa dificuldade lá na organização do pensamento, mas que na fala dele, ele consegue concluir muito bem, consegue me apresentar muito bem. Isso tem que ser valorizado. Então, a avaliação, ela é no processo, ela não pode ser somente no final de alguma coisa, ou no final de um semestre, ou no final de um período letivo, não importa. Ela tem que ser no processo. Esse aluno, ele tem que ser percebido e avaliado pelo seu professor o tempo inteiro, tá? Agora, esse último aqui da tecnologia pode ser uma aliada, eu vou passar a bola para o professor Vitor, sabe? Porque ele manda muito bem nisso. Com certeza ele vai falar muito melhor do que de Marina. Vitor, sinta-se à vontade, meu lindo. Obrigado pela palavra, Dima. Foi bem legal você falar isso, porque agora mesmo, eu peço até desculpas aos participantes, porque às vezes eu viro o rosto, estou abaixado, mas eu estou acompanhando o chat e anotando as perguntas de vocês por aqui também. E aí eu conectei pelo celular, então eu estou olhando no celular e voltando aqui, perguntando a Bianca pelo WhatsApp, então eu estou nesse ciclo. E aí isso justifica muito eu falar sobre tecnologia, né? Porque eu estou meio que trabalhando com a tecnologia aqui nesse momento. Sobre a tecnologia ser uma aliada, mais do que nunca, a gente percebeu a necessidade do conhecimento tecnológico por parte dos professores, seja da educação básica, do ensino superior, agora em momento de pandemia, né? Mas antes da pandemia, a gente já vinha vivendo no ensino superior uma questão relativa à educação à distância. Os cursos de educação à distância tiveram um boom do ano retrasado para o ano passado e do ano passado para este ano. Por conta de autorizações do Ministério da Educação mais céleres, mais rápidas para abertura e início de cursos de graduação e pós-graduação à distância. Vejamos, a gente tinha dentro da comissão do Ministério da Educação cerca de 200 avaliadores. 200 avaliadores para o Brasil inteiro é pouca gente. Então, quando uma instituição abrir um processo de avaliação para começar um curso novo, o MEC manda uma comissão de avaliadores composta de 2 a 4 membros. Esses membros visitam o prédio, entrevistam professores, entrevistam gestores, olham documentação. É esse o nosso trabalho como avaliador no MEC. E quando a gente tem um número muito pequeno, leva mais tempo para o processo andar. E aí, em 2018, foi feita uma seleção e o número de avaliadores cresceu para 2.500. 2.500 pessoas em nível Brasil comporta ok. Então, as comissões de avaliação começaram a resolver todos esses processos de uma vez só. Assim, bum! E gente nova, sangue novo, eu faço parte desse grupo dos recém-chegados, né? Gente nova, sangue novo, chega com muita disposição, dando disponibilidade para ir a qualquer lugar, atravessar de barquinho e ir lá no interior do interior para poder avaliar aquela instituição. Então, muitos cursos de EAD cresceram nesse momento. E aí, para trabalhar em EAD, você é professor tutor. O professor tutor, aquele professor que trabalha
no ensino à distância, ele vai ganhar uma hora aula próxima do professor iniciante, ingressante, aquela categoria que eu apresentei no início da apresentação. Há uma diferença muito estrutural. A EAD funciona assim. Ela é assíncrona. O que quer dizer assíncrona? Tudo está lá disponível para o aluno sem hora marcada. Aquilo está lá disponível, o aluno no tempo dele vai acessar aqueles materiais e dar andamento. Então você vai ter videoaula, você vai ter a apostila, você vai ter as avaliações, você vai ter tutoriais e fóruns. Tudo disponível lá. Quem monta isso tudo é um professor chamado professor conteudista, professor autor. O professor conteudista, ele monta todo esse material e ele vende para a instituição. A instituição coloca um preço para esses vídeos, essas apostilas e tudo mais. Ah, Vitor, quanto é que normalmente as instituições pagam? As instituições pagam de 900 a 8 mil reais para a produção desses materiais. O que fica em torno é 3, 4 mil. E aí, normalmente, eles pedem que o professor monte de 10 a 15 apostilas, de 10 a 15 vídeos relativos às apostilas e um material de orientação para os alunos. Esse é o professor conteudista. E o professor que vai ficar online nessa plataforma, tirando dúvida dos alunos, dizendo, é assim, assim, a prova é dia tal, vamos lá, acessar o fórum, corrigir esse material, é o chamado professor tutor. As instituições priorizam na contratação dos tutores, professores com especialização. Então, é mais um nicho aí de trabalho. Professor especialista aí sendo contratado para trabalhar como tutor, porque o MEC não avalia quantitativo na tutoria. Lembra que eu disse que tem no mínimo 25% de professores, regentes, com especialização no máximo, né, com especialização? No caso da tutoria, todos os tutores podem ser especialistas, não existe um limite. Então, as instituições acabam contratando mais tutores com especialização, porque sai mais barato, sai mais econômico. E a tutoria ela é virtual, então a pessoa tem que saber, por exemplo, que o aluno disse que teve dificuldade de acessar porque os pop-ups do Windows Explorer dele não estão abrindo. E ele tem que autorizar, desbloquear pop-ups. Que o aluno disse que não conseguiu mandar o trabalho porque ele está bloqueado na plataforma da instituição. E aí o tutor ele tem que saber como é que desbloqueia na plataforma. Então, assim, existe uma série de coisas de conhecimento tecnológico que o tutor vai precisar saber. Aí vocês vão dizer, mas eu não quero ser tutor, eu quero ser professor presencial. Aí vem uma pandemia. Aí vem uma pandemia que te coloca na mesma condição do tutor, com uma diferença. O material não está todo pronto, não. O tutor ele vai mexer com tudo pronto, porque é assíncrono. As aulas já estão lá, o material já está lá, já está tudo pronto lá. A gente está trocando pneu com o carro andando. A gente, quando trabalha com ensino remoto, da maneira como a gente está trabalhando, a gente está trocando pneu com o carro andando. O carro está andando, né, as aulas estão acontecendo e a gente está precisando trocar o pneu. Então, a gente vai precisar montar esses materiais, intermediar com o aluno, só que a legislação fala para a gente que o ensino remoto ele vai usar das técnicas da educação à distância. Usar das técnicas não quer dizer ser a educação à distância. O ensino remoto não é a EAD. O ensino remoto ele é assíncrono e síncrono. O que quer dizer isso? Ele tem material que o professor deixa disponível para os alunos lerem na plataforma quando der, mas ele tem o professor fazendo uma aula ao vivo, um chat trocando ideia com os alunos, uma live no Instagram que o seja, mas ele tem uma pegada diferente. Conhecer isso é conhecimento tecnológico. Conhecer as ferramentas que a gente tem disponível, como que eu uso o Google Meet, como que faz uma transmissão de tela, como é que eu coloco minhas aulas no YouTube, quais são os recursos didáticos que eu tenho no presencial. Por exemplo, todo mundo usa o PowerPoint para fazer apresentações de slides, mas existem outros. O próprio Microsoft Teams montou uma ferramenta de projeção de slides muito boas. Temos também o Prezi, que faz apresentações em mapas conceituais. Onde se aprende isso? Se aprende isso num curso de formação que trabalha com tecnologia educacional. Eu tenho o prazer de, na Simonsen, trabalhar com essa disciplina tanto na gestão educacional quanto no curso de docência. Então, a gente explora recursos e ambientes virtuais de aprendizagem. Fala-se muito, e é o mais antigo, o mais clássico, Moodle.
O Moodle é uma plataforma em que os professores colocam disponíveis lá o material, o vídeo. Só que ele é muito visualmente pouco atrativo. Ele é um material antigo, né, do final dos anos 90, início dos anos 2000, e aí ele trabalha aquela estrutura bem como se fosse um blog, né? O professor vai colocando o material lá todo lá de uma vez e o aluno vai acompanhando numa linha do tempo. Existem outros, como a plataforma colaborativa Padlet, que é comentada ali, que o professor coloca, o aluno muda, o Google Sala de Aula, o Google Classroom, que está sendo usado amplamente pelas instituições, é o que a gente adotou aqui na nossa pós-graduação. Existem uma série de ferramentas educacionais que a gente tem o prazer de apresentar nas disciplinas de tecnologia. Conhecê-las é fundamental. E uma coisa que eu sempre falo dentro das disciplinas de didática é: o ator ou a atriz no seu espetáculo, ele não para no meio lá da apresentação e fala assim, gente, olha aqui, ó, o holofote tá apagado, ou, é porque antes de me apresentar para vocês eu torci o pé, ou, olha só, eu li o script, olha aqui, ó, tem um buraco aqui. O ator ou a atriz faz sua performance sem contar os bastidores para ninguém. O professor, ele não pode expor aos seus alunos bastidores da sua prática docente. Então, não pega bem quando a gente vai dar uma aula, não saber usar os recursos com os quais a gente se preparou para dar aquela aula. Você não é detentor do saber, conforme Marina falou. Não existe uma distância entre bem e mal. Seu aluno vai te ajudar, seu aluno vai colaborar. Agora, você não pode entrar em uma sala de aula totalmente vendido com o uso de uma tecnologia, porque é como se você não tivesse planejado aquela aula. Digamos, eu entro numa sala, planejei dar slides, usar slides, e eu digo, gente, como é que liga esse troço aqui que eu não sei? Se você planejou usar o slide, você precisa ligar o projetor. E aí, como que liga o projetor? Sempre tem um aluno que me ajuda. Tá bom, vai que os alunos não estejam de bom humor naquele dia e fique todo mundo naquele silêncio fulcral em sala de aula. Você não vai usar o slide? Então, você precisa estar pronto para usar as ferramentas daquela aula. Não necessariamente você precisa dominar todas naquele momento. Mas aquelas que você vai usar naquele dia, eventualidades acontecem e as pessoas te ajudam. Mas o essencial do que você vai trabalhar naquele momento, você precisa ter domínio. A gente tem um número muito grande de professores que estão adoecendo, até se afastando do trabalho por conta do ensino remoto. Porque não estão conseguindo dar conta das ferramentas, não estão conseguindo dar conta das questões necessárias mínimas para a prática dentro desse período de pandemia. Então, conhecimento de tecnologia não é só para a pandemia, não. É para tudo. Né? Até para o aluno não te confrontar com coisas do tipo, professor, porque eu vi no site tal, e você dizer coisas voltadas para o achismo de nada que tem na internet é verdade. Tudo que está na internet não é de confiança, como eu já ouvi alguns colegas da educação superior falando. Né? Só dá para usar livro, porque o que está na internet não é verdadeiro. A internet ela é embebida nas fake news, fato. Mas a internet é uma ferramenta de trabalho muito útil. E aí eu vou dizer para vocês, inclusive, uma técnica que eu ensino para os meus alunos na educação superior e o conhecimento da tecnologia que ajuda isso. Quando você for ao Google pesquisar algum assunto, e você quiser filtrar o assunto por um olhar mais científico e acadêmico, você precisa escrever ao lado do assunto a palavra Cielo. S-C-I-E-L-O. Não é maquininha de cartão, não. Cielo é a Scientific Electronic Library. É uma biblioteca eletrônica online que coloca disponível todos os artigos científicos que já foram avaliados como artigos de qualidade indexados ali. Então, se você escreve, por exemplo, cachorro no Google, vai vir foto de cachorro, cachorro quente, Wikipédia, vai vir um monte de coisa. Mas se você escrever cachorro no Google e ao lado escrever a palavra Cielo, S-C-I-E-L-O, virão somente artigos científicos aprovados com indexação sobre cachorros. Então, se você escrever, por exemplo, um professor passou uma pesquisa sobre o movimento da escola nova, escolanovismo. Se você escrever escolanovismo, vai vir sites como Brasil Escola, Wikipédia, sites que não têm necessariamente compromisso com a cientificidade. E aí o que você faz? Eu quero pesquisar academicamente. Então você vai escrever escolanovismo, Cielo do lado. Isso é uma dica tecnológica. Então a tecnologia está aí para ajudar, inclusive, a mediação do trabalho pedagógico.
Dando andamento à nossa discussão, outra coisa que muda muito da prática do professor da escola para a prática do professor da faculdade é o tripé que compõe a educação superior. A educação superior ela se compõe em ensino, pesquisa e extensão. O que eu quero dizer com isso? Fala-se muito sobre ensino, pesquisa e extensão. As universidades públicas, elas têm por tradição o vínculo desse tripé por obrigação. Eles têm critérios lá internos que forçam os professores a ter pesquisa e extensão vinculada ao ensino. Como assim forçam os professores? É algo assim. Professor da universidade X, não vou dizer o nome, eu tenho uma colega que me relatou isso, disse que ela precisa publicar 6 artigos por ano. Senão ela desce na carreira e perde dinheiro, perde bonificação no salário. Ele precisa desenvolver projetos de extensão, ou seja, cursos de extensão, palestras, eventos, porque se ele não fizer isso, ele perde o credenciamento para dar aula no curso de mestrado e doutorado. E dar aula no curso de mestrado e doutorado é bom a beça. Todo mundo já passou por um processo de formação, todo mundo lê tudo que você passa, todo mundo faz as coisas que você faz, ninguém reclama e está todo mundo feliz ali. A gente sabe que a sala de aula no ensino superior nem sempre é assim. A formação inicial, nos períodos iniciais, o pessoal reclama do que você passa, diz que não vai fazer, diz que você está cobrando demais. Então, no mestrado e no doutorado, isso não acontece diretamente. Então, você vai ter ali a possibilidade de dar aula em um nível bem legal. E você pode perder a autorização de fazer isso se você não produzir pesquisa e extensão. E o ensino, que é a sala de aula, o professor ministrando sua aula. Na universidade pública, isso fica muito preso. Então, vou dar um exemplo. O professor dá aula da disciplina de sociologia... sociologia vai ficar... Sociologia urbana. Falando um pouco da questão dos movimentos sociais dentro da realidade urbana brasileira. O que ele vai fazer? Ele vai propor aos alunos um grupo de pesquisa em que os alunos vão investigar em teoria, etc., fora da sala de aula, esse assunto. Junto a isso, ele vai propor, dentro de determinadas comunidades, ações de extensão. Aqueles alunos daquele grupo de pesquisa vão à comunidade oferecer cursos e ali eles vão constituir material de trabalho para a pesquisa que eles estão desenvolvendo. Eles vão trazer tudo isso para a sala de aula, nos debates com o professor. No ensino privado, há uma tendência a focar no ensino apenas, no tripé ao ensino. Só que quando o Ministério da Educação vai avaliar uma instituição, a instituição tem que apresentar o tripé para todas as aulas. Aí fica uma correria desenfreada nas instituições para dar conta de produzir pesquisa e fazer extensão. E aí o que se faz quando uma instituição é séria? Uma instituição séria, ela promove o ensino, a pesquisa e a extensão. Vocês vão dizer assim, a Simonsen é séria? O que a gente está fazendo aqui agora é extensão. O que a gente está fazendo aqui é extensão. O trabalho de conclusão de curso que vocês fazem, o TCC, é pesquisa. Então, vocês estão com ensino em sala de aula, extensão com essas atividades e pesquisa com TCC. É essa a ideia. E a aula que a gente dá é pautada nisso, pessoal. Então, quando vocês entrarem na sala de aula no ensino superior, você não é transmissor de conhecimento. Você é facilitador de processos de aprendizagem. Os processos de aprendizagem eles vão se pautar em cursos, palestras, oficinas que os alunos assistem e promovem. E, de um outro lado, pesquisa científica sadia, pesquisa científica evolutiva. Afinal de contas, quando fala assim, pergunte aos universitários, vocês são os universitários em sala de aula. E quando se diz assim, os pesquisadores do Brasil são os alunos do ensino superior. Então, o professor do ensino superior ele tem que formar cientistas. E os cientistas são aqueles que pesquisam, mostram os resultados do que pesquisam para a comunidade através da extensão e trocam ideias sobre isso dentro da parte relativa ao ensino. Então, toda a aula do ensino superior passa por esse tripé, certo? Passo agora a palavra para a Dimarina para falar um pouquinho sobre como que eu preparo um professor para isso. Dima, microfone.
Eu, com a preocupação aqui em não lhe atrapalhar com os meus ruídos, vou falar um pouquinho agora, né, desse programa, né? É preciso que se estimule a participação ativa do alunado na construção do conhecimento, na autonomia do seu processo de aprendizagem. Vamos lá. O professor do ensino superior, como o Vitor bem falou, ele não é alguém que transmite esse conhecimento, né? É alguém que está lá, dividindo com esse aluno, construindo com esse aluno, até mesmo para que esse professor, quando ele se tornar professor, ele consiga ter uma autonomia, que ele consiga compreender o processo ensino-aprendizagem. Isso, mas eu sempre falo que quando você vai para a prática, você tem que viver primeiro isso lá no seu espaço de formação. Então, essa concepção, ela tem que ser desenvolvida nessa formação, para que você coloque em prática quando estiver atuando. E essa autonomia do processo de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem, ela é fundamental para que esse docente ele possa lá estar trabalhando como facilitador, como mediador desse processo e lançando mão desses recursos, desses novos recursos didáticos, que cabe muito bem lá dentro. E aí, quando eu pedi para o Vitor falar no momento lá da nova tecnologia, era justamente porque eu sei que o Vitor manda muito bem nessa fala e ia costurar aqui com o que nós estamos buscando. Enquanto o Vitor falava, passou aqui no chat alguém falando, acho que foi a Gilce, da importância da disciplina, né, de tecnologias. E o curso de docência contempla, tá, Gilce? Pode ficar tranquila que tem. Nós, inclusive, vamos mais à frente, o professor Vitor, mais à frente vai estar falando disso. E aí, voltando, esses recursos, esses novos recursos didáticos, que é o que você leva para a sua sala, que é o que você utiliza dentro da sua prática, o tempo vai passando e eles vão modificando. Então, não dá mais para você ficar utilizando o que era usado há 20 anos atrás. E aí eu vou pegar um exemplo bobinho só para fazer assim, atrelar. Vocês nem sabem o que é mimeógrafo. Presencial, né? Presencial. Então, imaginem, não, até ver a foto, né, Joyce, mas presencial é triste isso, gente. Então, não é. E aquele cheiro de álcool gostoso, gente? Nós drogávamos já nessa época, já se usava uma droga na educação e ninguém sabia. Então, esse recurso, ele ficou lá atrás. Não dá mais para você utilizar ele, até mesmo porque hoje, né, a sociedade, ela contempla outras necessidades. A prática desse professor tem que dar conta de outras necessidades. E aí eu não estou falando, gente, de professor que ficou lá no passado, não é nada disso, não. Eu estou falando da sociedade. O que acontece com o professor? Ele tem que acompanhar a sociedade na qual ele está inserido. Então, ele tem que desenvolver junto com essa sociedade. Não dá para ficar lá atrás. Eu não posso usar o exemplo ou o discurso de há 15 anos atrás, hoje, porque não vai dar certo. Não vai ter diálogo, o aluno não vai compreender, não vai acontecer o que eu busco, que é a aprendizagem, a compreensão do que está sendo dito e como ele vai usar isso lá na frente. Então, não aguento com essas mensagens que vão passando por aqui. Então, essa prática, ela tem que ir mudando conforme a sociedade. Aí, ele fala de práticas investigativas, né? E aí cai nessa questão aí, que aí eu puxo lá para a questão da pesquisa. Que o que o Vitor falou, essa pesquisa, ela é fundamental. E aí tem aqui, eu acho que eu tenho alguns alunos orientandos nesse semestre aqui, nesse momento da live, e aí eu sou muito chata na questão da orientação com eles, nessa questão da investigação, do autor fidelizando o tema. Você não pode sair pegando tudo que você encontra na internet, colocando dentro da sua pesquisa. A pesquisa não acontece assim, é uma pesquisa acadêmica, estamos falando de uma produção
Então, e aí eu só estou pegando o exemplo do TCC, que é algo próximo da realidade de vocês. Mas essa pesquisa, ela científica, ela tem que acontecer. Ela tem que fazer parte do cotidiano do professor, do ensino superior. Aí, mas você tem que despertar esse interesse no aluno. Tu tem que dizer para que serve essa pesquisa. Não pode ser somente para dizer assim, pesquisa isso que vai ser legalzinho para você. Não vai ser legalzinho. Vai ser legalzinho por esse e esse motivo. Você tem que pesquisar por esse e esse motivo, que irá fazer a diferença nesse momento. Então, tudo tem que ser muito dito, muito explicado. Não pode ser assim, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo. Não, explica para que serve, qual é a diferença, o que ele vai conseguir no final do processo. E aí você estimula ele vai entender porque ele tem que pesquisar. Não, eu tenho que pesquisar porque o Vitor, Joyce falou isso e isso e isso. Então, tem uma logicidade. Eu sei aonde eu estou indo. E trabalhar essa questão da formação continuada, né? Que eu sempre falo que o aluno, principalmente da Zona Oeste, hoje, porque lá, quando eu comecei, a biblioteca mais próxima estava lá na Presidente Vargas. E eu, na época, morava em Campo Grande. Então, olha a distância aí. Era assim que eu tinha que pesquisar. Eu que não fosse para ver. Mas fazia todo sacrifício e pesquisava. Hoje, vocês têm a internet, que o Vitor bem falou, e foi muito feliz essa fala, né, que também me incomoda muito quando se coloca essa ferramenta, né, de uma forma assim tão desprezível. Ela tem muita coisa para apresentar, você só tem que saber pesquisar, né? E o caminho foi o que o Vitor falou, é saber buscar, como buscar. E ele deu uma dica aqui excelente para vocês: atrelar o que vocês querem buscar sempre a revista, sempre a Cielo, que é uma revista, né, acadêmica de know-how planetário, né, Vitor? Estão pesquisando no melhor. E tá com essa pesquisa, você pode fazer isso do seu telefone. Tá lá no telefone. Qual é a comparação que eu quis fazer? Na minha época, eu não tinha essa facilidade. Não é uma época muito distante, gente. Não é uma época muito distante. Preciso sempre lembrar isso a vocês, embora tenha muita experiência, mas não é muito distante. Então, só que a nossa sociedade, ela foi assim, ó. Ela foi desenvolvendo numa rapidez, graças a Deus, atroz. Então, velocidade lá de Ayrton Senna, não de Barquero. Então, o que acontece? Nós temos que acompanhar isso. Não tem jeito, tem que acompanhar. Então, essa formação continuada, ela tem que acontecer. Não precisa necessariamente estar vinculado o tempo inteiro a um espaço formal de educação, mas ela tem que estar vinculada à busca de uma pesquisa constante. E ainda, nessa questão do buscar, eu costumo dizer que nessa pandemia, a nossa vida, os nossos horários foi para o espaço. Mas a grande verdade é que, quando estava tudo normal, nós também não tínhamos uma vida também muito organizadinha. O nosso horário de pesquisa era na madrugada, era nos finais de semana. Então, isso também acontecia antes. Agora é porque nós estamos assustados, porque nós não podemos estar do outro lado, né? Porque quando nós estávamos muito cansados ou chateados, vamos sair para beber alguma coisa, vamos sair para dançar, vamos sair para rir. Agora não pode isso. A diferença está aí, mas a pesquisa continuou. A pesquisa, ela não deixou de fazer parte da nossa trajetória. Inclusive, eu digo que eu acho que o fato de eu ter continuado atuando, tendo que pesquisar, foi o que me ajudou muito nesse momento a ficar sã, né? Porque 4 meses dentro de casa é muito difícil. Então, essa pesquisa também lhe serve como terapia. Por isso que eu falei lá no início, vocês precisam fazer o que vocês gostam. Vocês precisam estar lá no que vocês gostam. Eu sempre dou um exemplo na sala de aula, né? Se Deus me perguntasse se eu quero voltar como professora, podem rir, eu vou dizer a ele, eu quero voltar como professora, porque realmente eu gosto. Não estou dizendo que as pessoas têm que ser como eu, só estou dizendo que me faz muito bem. E isso
me ajudou muito nesse momento delicado no qual nós estamos passando. E aí deixa eu só falar uma coisa, pegar um gancho no que o Vitor falou para não perder. O Vitor sinalizou a questão das aulas síncronas e assíncronas, e era exatamente o que eu queria que Vitinho falasse. Gente, a deixa está aí agora para vocês. Esse curso de docência do ensino superior vai cair como uma luva na vida de vocês. Após essa pandemia, isso vai tomar um gás, essa questão das aulas remotas, as questões das aulas assíncronas e síncronas, tudo isso vai ter um outro olhar a partir dessa pandemia. Tenham certeza disso. O Vitor fez questão de deixar claro para vocês o que é educação à distância e aulas remotas, para vocês identificarem o gancho de vocês, aonde vocês querem estar atuando. Desculpa ter interferido lá na sua fala, Vitinho, mas é só para não deixar passar uma coisa que eu considero muito importante e que eu já venho, de alguma forma, sinalizando nas minhas aulas com eles. Esse é o momento para vocês, tá? Pode passar para outro slide, Vitor. Pessoal, agora em termos mais práticos, a gente vai mostrar para vocês, porque é uma coisa que tem aparecido no chat sobre disciplinas, professores, né? O corpo docente do curso de pós-graduação em docência do ensino superior, conforme foi até mencionado como resposta pela nossa coordenadora, ele é composto por nós, professores Vitor, de Marina, a própria professora Joyce, a professora Deise Medeiros, o professor Méridas, e existe uma outra parte do currículo que é composta por professores convidados. E aí os professores convidados são aqueles que têm destaque no mercado dentro daquela área. Então, eles são uma parte flexível do currículo do curso dos alunos, e eles vão vindo à medida que essas disciplinas de teor muito atual fazem parte, são contempladas, certo? Então, a pós-graduação é dividida em módulos. Essas disciplinas, elas são módulos de 10 horas. Essas 10 horas, elas são cumpridas no sábado, né? Então, a gente tem o início das nossas aulas às 8 e o término às 18, né? Então, são, na verdade, as 10 horas em um sábado, contempladas em um sábado. E o primeiro módulo, ele contempla as disciplinas de fundamentos do ensino superior, ou seja, vai ser falado toda essa questão estrutural que eu mencionei a vocês. O foco dessa disciplina é mostrar o que é ensino, o que é pesquisa e o que é extensão, qual é o foco de cada uma dessas áreas. A segunda ou seja, no sábado seguinte, a pós funciona quinzenalmente, então na primeira quinzena, esta disciplina. Na segunda, desenvolvimento profissional docente, em que aqui a gente trabalha as minúcias técnicas do trabalho do professor. Então a gente vai falar questões relativas à postura física, postura ética, postura prática, como manusear os recursos didáticos que você tem disponível, questões até muito questionáveis a gente coloca, como, por exemplo, como se posicionar à frente de um quadro, a gente não deve dar as costas para a turma enquanto fala, a gente tem que sempre trabalhar com os peitos o mais aberto possível para a projeção da nossa voz, porque se a gente fecha o diafragma, né, fecha o nosso peito, a gente tende a forçar mais, a gente tem que tentar projetar a nossa voz para o ponto mais distante da sala, de modo a não gritar, né? Então essas questões, elas são apresentadas inclusive para a saúde do profissional da educação. Outro ponto importante a de Marina falou algo muito, muito, muito específico, né, que é mencionado inclusive por alguns sociólogos atualmente, em especial o professor de Clóvis de Barros Filho, que é saber o seu papel na vida. Se você realmente quer ser professor, você vai sentir que aquilo é o que você quer, né? Houve uma pesquisa em 2006, apontada pela revista Época, que não é nenhuma revista de educação, que dizia que dentro da classe docente há maior número de pessoas frustradas com a profissão ou frustradas de outras áreas. Então ele tentou ser determinada coisa
e não conseguiu, mas conseguiu oportunidade como professor e foi empurrando com a barriga o magistério. Isso é um problemão, gente. Isso é um problemão, porque você só vai frutificar se você for colocado no solo em que seja apropriado para a sua frutificação. Então você só vai conseguir ser um bom professor se você de fato for professor. E aí um curso como esse mostra para você se você é ou não é professor de sangue, digamos assim. A disciplina seguinte, Conhecimentos Históricos do Ensino Superior, ela trata da história da educação superior no Brasil, a sua evolução, como ela começou lá no período pombalino, né, na reforma Pombal, do Marquês de Pombal, e foi evoluindo com o passar do tempo, os movimentos escolares, o período da ditadura e a educação superior, e vai seguindo até a contemporaneidade. Legislação do ensino superior, a disciplina de legislação do ensino superior vai reforçar essas coisas que eu venho falando sobre as regras do Ministério da Educação, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os decretos, pareceres e portarias que regulam o trabalho do ensino superior. Sistema educacional e políticas do ensino superior é a parte em que a gente fala de leis mais direcionadas a políticas públicas, como divisão de verbas, órgãos de fomento, como a CAPES. A CAPES é um órgão que financia pesquisa, não só na educação pública, mas na educação superior privada. Bolsas de iniciação à pesquisa como PIBID, residência pedagógica, são programas de financiamento do governo, são bolsas de estudo dadas pelo governo para o desenvolvimento de pesquisa na área da educação dentro do nível superior. Metodologia científica, as normas da ABNT, é uma disciplina de formatação, que vai explicar bem detalhadamente. Ela é uma disciplina de 20 horas, porque além das instruções dadas pelo professor sobre formatação de trabalho, o aluno deverá montar um trabalho seguindo essas estruturas da ABNT. E toda vez que a gente fecha um ciclo de módulos, a gente tem um trabalho chamado projeto integrador. Então, o que é o projeto integrador? O aluno vai montar um trabalho acadêmico-científico, versando, explicando, tratando dos conceitos apresentados nas disciplinas do módulo. Se a gente pensar bem, o módulo 1 ele tem foco em teorias do ensino superior. Então, o trabalho de projeto integrador seria algo como as teorias do ensino superior, certo? Módulo seguinte. De Marina, fala um pouquinho desse módulo 2 pra gente. Então, esse módulo, de uma maneira geral, ele vai falar da sua prática como professor e o que envolve essa prática sua como professor, né? E aí, no primeiro módulo, ele vai estar sinalizando a questão da docência interdisciplinar, né? Você, como professor, conversando com as diferentes disciplinas, até mesmo porque é importante que vocês compreendam que quando se concebe um curso, né, quando se constrói um programa de um curso, as disciplinas elas têm que conversar entre si. Então, uma disciplina acaba completando a outra ou conversando com a outra. E aí depois vem o planejamento educacional, que eu considero mega ultra importante, porque é essa disciplina que fundamenta todo o seu sucesso, não é a palavra que cabe, né? Mas todo o produto final do seu trabalho. Ou seja, se você quer conseguir um processo de ensino-aprendizagem com um resultado positivo, esse planejamento educacional é fundamental. Então, é uma disciplina que agrega muito à formação do professor. E aí, o que eu observo na prática? É uma disciplina que normalmente não é valorizada porque ela está muito atrelada a documentos, a papel, a princípio, só que ela é a base do trabalho do professor. Ela está atrelada a papel porque tudo tem que ter toda uma questão burocrática também. Mas, se você não tiver esse planejamento, com certeza a sua aula estará fadada ao fracasso. E aí depois vem a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, que o próprio nome já se explica, vocês vão estar olhando o desenvolvimento e a aprendizagem por esse ângulo, né, de quem é esse grupo com o qual vocês vão estar trabalhando, o que você tem que desenvolver nele, o que tem que ser investido. Venha depois a questão
da andragogia, que são os diferentes saberes, como você vai trabalhar com esses diferentes saberes em sala de aula, ou seja, aproveitar o que o seu aluno está carregando na bagagem e o que você está levando na sua também. Depois vem a formação docente para a diversidade, que eu particularmente acho que essa disciplina irá fazer uma diferença, porque vem com uma leitura dessa diversidade presente hoje em nossa sociedade e da pesquisa e da docência dentro desse ensino superior, dizendo a vocês exatamente o que é pesquisa no ensino superior, e depois, novamente, a metodologia científica, que vai estar, nesse momento, desenvolvendo os trabalhos acadêmicos, e o projeto Integrador 2, que complementa o que o Vitor falou lá no projeto Integrador 1. Pode passar, Vitor. Isso. Só para reforçar, então, o que o aluno vai fazer no projeto Integrador 2? Um estudo, um texto escrito, resumindo os conceitos abordados nessas disciplinas, né, do módulo 2. Qual é o foco do módulo 2? Prática pedagógica. Então, se o módulo 1 tinha teorias do ensino superior, o módulo 2 é prática pedagógica no ensino superior. Então, seria isso tratado no projeto Integrador 2. Cindy Marina. Ah, sim, ainda eu. Módulo... Sei que era você, Vitor, desculpa. Então, módulo 3. O módulo 3 vem falando dessa questão do processo de ensino-aprendizagem, dessa prática, completando a prática que o Vitor falou anteriormente. E aí vem as disciplinas, dimensões do processo de ensino-aprendizagem, o que ela te contempla, o que dimensiona isso. Depois vem a avaliação da aprendizagem no ensino superior, que é uma avaliação bem diferente do que você vivencia na educação básica, porque a grande verdade é que você não vai estar quantificando isso, tem que ficar sempre muito claro. A nossa busca no ensino superior não é quantificar, não é o resultado final, com notas, e sim uma formação ao longo do processo. Isso é fundamental. O professor do ensino superior tem que ter esse olhar. Depois vem as concepções da educação inclusiva no ensino superior, e tem que ter, porque está lá, né? Nós temos que trabalhar com essa questão da inclusão em diferentes realidades. Isso tem que ficar muito claro. Nós não estamos falando aqui somente da criança com deficiência, estamos falando de toda a inclusão, que envolve todo um processo. Depois tem a tecnologia da informação. Essa, eu vou deixar bem o Vitor falar um pouquinho dessa disciplina, que eu percebi que vocês gostaram. Depois vem a teoria da aprendizagem com as correntes pedagógicas, e aí nós vamos estar trabalhando com as correntes pedagógicas, mas quais são as implicações dessa corrente numa prática docente, ou seja, na sala de aula, como é que isso implica diretamente no trabalho do professor, na prática do professor. Depois, ainda dentro dessas mesmas correntes, como é que nós vamos trabalhar com a questão das metodologias e dos recursos didáticos dentro dessa prática do professor. Tudo voltado por essa prática, porque o que acontece, gente? A grande dificuldade do professor do ensino superior, quando ele não vem com a experiência, óbvio, são essas práticas. E aí essas práticas que dificultam o trabalho dele, que colocam entraves dentro de uma prática docente. E a partir do momento que ele aprende, isso com certeza é minimizado. E aqui começa o projeto de pesquisa de vocês. Eu, particularmente, eu sei que eu sou suspeita para falar, tá? Mas o programa do curso está muito bem organizado, os módulos estão muito bem organizados. A equipe tomou assim, um cuidado muito grande de estar contemplando em diferentes maneiras esse curso da docência do ensino superior. Vitor, fala das tecnologias. Falo sim, Dima. Como a gente vai trabalhar no módulo 4, também com a disciplina de questões contemporâneas no ensino superior e ambientes virtuais de aprendizagem, eu vou pegar um gancho aqui. O módulo 3 ele tem essa disciplina de tecnologia da informação e comunicação e construção de materiais didáticos. Então aqui se fala de dois conceitos. Como que se monta material didático online?
Material didático online, material didático virtual, as apostilas virtuais, elas têm um caráter de diálogo. O texto dos materiais didáticos virtuais, eles são dialogais, eles não têm um teor técnico-científico. Então, a maneira como eu vou organizar esse material, ele é bem assim. Vou dar um exemplo. A educação superior no Brasil teve início com perspectivas bastante segregacionais. Isso eu diria no material acadêmico-científico. No material didático virtual, eu vou dizer assim, o ensino superior no Brasil começou de um jeito bem diferente. Assista esse vídeo e veja como. E aí tem um link do vídeo do YouTube e a pessoa vai assistir aquele vídeo no YouTube, do vídeo volta. E aí tem uma pergunta. Partindo do vídeo, você pode perceber que havia uma segregação muito grande. Você percebe que é um material hipertextual, ou seja, um texto leva a outro texto e o outro texto não necessariamente é um texto escrito. Pode ser um vídeo ou algum material desse tipo. Então, a disciplina ensina a montar essas ferramentas virtuais. E ela casa com a disciplina Educação à Distância e Novas Tecnologias, que trabalha a formação do tutor, ou seja, como que o professor atua na educação à distância. Ele precisa ser uma pessoa disciplinada, ele precisa ser uma pessoa disciplinada com o horário, ele precisa ser uma pessoa acessível, porque a educação superior vai gerar a necessidade de uma orientação, de extensão e pesquisa. Então, não é sempre só o momento da sala de aula. O professor que trabalha com ensino à distância em especial, ele está online em diferentes momentos do seu dia para atender alunos em diferentes necessidades de tempo. E os ambientes virtuais de aprendizagem, nessa disciplina, a gente mostra explicitamente quais são. O Moodle, o Google Sala de Aulas, o Flipchart, o Blackboard, o Paddle, essas plataformas, como usá-las e quais são os recursos que estão por trás dela. O módulo 4 é o último módulo. A gente fala de questões bem práticas, a gente fala, por exemplo, de distúrbios de aprendizagem, apresentando, por exemplo, que no ensino superior, aqueles distúrbios dados, distúrbios da infância, continuam. Então, no ensino superior, eu vou ter alunos autistas, eu vou ter alunos disléxicos, eu vou ter alunos com transtornos de déficit de atenção. O aluno no ensino superior com transtornos de déficit de atenção, ele não vai jogar borracha no coleguinha, nem sair correndo pela sala, mas ele vai ficar extremamente inquieto durante o seu momento de fala, se for muito prolongado. Ele vai ser aquele aluno que vai sair de vez em quando da sala de aula para beber água no meio de uma explicação. E há professores, conforme a Marina disse, que querem se colocar em pedestal, de majestude, eu sou incrível, maravilhoso, tudo que eu falo é lei, que não conseguem perceber que aquele aluno está fazendo aquilo por uma necessidade biológica. É o corpo dele que grita. Ou ele vai gritar na sala, cala a boca, ou ele vai dar uma voltinha. Então ele vai dar uma voltinha para ser elegante. Então a gente percebe, inclusive, que há alunos com depressão na educação superior, que é uma marca muito explícita na vida adulta, e essas questões elas precisam ser trabalhadas também e entendidas, para que a gente trabalhe o aluno dentro das suas especificidades. A gente fala da questão da formação para a cidadania, e nessa disciplina a gente atrela os projetos sociais. Toda instituição de ensino superior precisa desenvolver projetos sociais. E aí, como é que eu, como professor da minha disciplina, posso atrelar aquilo que eu estou ensinando a projetos sociais? E, para terminar a pós-graduação, obviamente, será um trabalho de conclusão de curso, um TCC, certo? Então, pessoal, estruturalmente, a pós-graduação é dessa maneira. A gente até tem algumas coisas para falar sobre instrumentos de trabalho, mas antes da gente falá-las diretamente, eu gostaria de, por conta do nosso avançado tempo, dizer a vocês que a gente vai responder algumas perguntas que foram colocadas no chat. E dentro das respostas dessas perguntas, a gente vai atrelando as questões relativas a instrumentos de trabalho. Tá bem, Dima? Tá bem, Jorge? Tá ótimo. Tá ótimo. Então tá, rapidamente, né?